Amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor nos envie a paz e que ela seja duradoura para sempre. Hoje, o nosso quarto dia, é isso? Quarto dia da campanha, e pedimos aos irmãos participar conosco desta oração, desta campanha. Amém? Vamos à leitura do texto. Tiago, capítulo 4, versos 7 e 8. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai o coração. Meus amados, precisamos de nos achegar a Deus, de nos aproximar de Deus, através da comunhão, através da íntima comunhão com Deus. Mas para nos aproximarmos de Deus, precisamos de estar com as mãos limpas, sem pecado. Estarmos purificados, santificados, portanto. Precisamos de ter um bom ânimo, duplo ânimo, e com o coração também purificado, sem amargura, sem rancor, sem nenhum peso que nos tira da presença de Deus. Porque se o nosso coração estiver turbado ou perturbado por algum problema, nós não conseguiremos nos aproximar de Deus. Deixe para lá todas as coisas, dívidas, problemas, insolúveis até, tudo que te perturba, que te tira da comunhão com Deus. É como você ir ao culto e estar lá pensando nas suas coisas, nos seus bens que deixou em casa e o ladrão pode entrar e levar. Limpa isso do coração. Descansa em Deus. Deus cuidará de todas as coisas para que você leve a Ele um culto racional perfeito, sem mácula. Portanto, assim, sem imperfeições, assim nós conseguimos chegar a Deus, nos aproximar a Deus. Estar sujeito a Deus é como disse o profeta Oséias, lá em 6:3. Vamos ver se eu consigo achar aqui. Oséias 6:3. Oséias 6:3. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Parte A. Conhecendo o Senhor profundamente, nós saberemos com toda a convicção, com toda a certeza do que Ele aprova. Conhecemos o que Ele aceita, o que Ele requer de nós. Se não conhecemos a Deus, somos como aquele filho adotivo que nos primeiros dias não conhece nada sobre seu pai adotivo. O contrário é aquele filho que mesmo em tenra idade já sabe se o pai usa chapéu, ele sabe qual o chapéu do pai, se tiver mais de um em casa.
Ele sabe a botina, o sapato, a sandália que o pai usa. Até a toalha que o pai usa, ele sabe. Sabe de todos os gostos. Sabe se o pai é muito bravo. Se o pai corrige. Conhece já todas as coisas sobre o pai. Assim então devemos ser nós. Conhecer a Deus. Sabermos que Ele determinou certas leis para que nós possamos estar obedientes a Ele, sujeitos a Ele, entregues a Ele, permitindo que Ele tome a nau da nossa barcaça e a conduza através das águas, mansas, pacíficas ou bravias. Aí o vento pode se levantar, a fúria pode se levantar, e o barco seguirá normal, tranquilo, porque Deus está no comando. Isso porque nós não sabemos conduzir o barco da nossa vida, não sabemos nada sobre nós, conhecemos a nossa pessoa física e algumas reações nossas, mas não passa disso. Não passa disso. Muitas das vezes nem o nosso temperamento pessoal conhecemos na íntegra. Mas precisamos conhecer a Deus para que a nossa fé, para que a nossa crença não seja em vão, para que depois que nos acontecer algo, nós nos desviarmos da presença de Deus, dos caminhos de Deus. Porque aqueles que se desviam dos caminhos de Deus são frágeis no conhecimento de Deus. Não têm entendimento e sequer discernimento. Portanto, temos que conhecer a Deus e prosseguir conhecendo. Sermos obedientes, como Ele mandou lá em Deuteronômio, no capítulo 5, no verso 29, que nós fôssemos obedientes. Deixe-me ler aqui que eu já abri agora. Quem dera que eles tivessem tal coração que me temessem e guardassem todos os meus mandamentos, todos os dias, para que bem lhes fosse a eles e a seus filhos para sempre. Está vendo aqui? Você consegue perceber a ligação que há na obediência com o receber de Deus? Se somos obedientes a Deus, conhecendo a Deus profundamente, somos capazes de obedecê-lo porque sabemos que fora dele nada somos e nada teremos, a não ser o nosso caminho pessoal, nossa riqueza pessoal, que está fora de Deus. Precisamos adquirir bens espirituais que levemos para outra banda quando formos chamados. Bons frutos, como diz Gálatas 5:22. Produzindo esses frutos, tenhamos a certeza que Ele nos seguirá, que eles estarão conosco perpetuamente. E é assim que deve ser o crente, voltado para a obediência. Meus amados, muitos dizem fé cega. Não é fé cega. Se você conhece a Deus, a sua fé não é em vão, não é cega. A sua fé tem um motivo para ela existir.
tem uma razão para ela ser. Porque você conhece os benefícios e sabe que Deus não é homem para que não cumpra as promessas que Ele fez em relação a você. Então a fé não é cega. Se Daniel confiava em Deus, não era cegamente, ele tinha certeza. Moisés tinha certeza. Quando os discípulos de Jesus passaram a conhecê-lo, depois da subida dele, naquele dia, que eles voltaram ao caminho do Senhor, eles passaram a conhecer a Deus, passaram a conhecer o seu mestre verdadeiramente e foram capazes de produzir milagres da parte de Deus, porque conheciam a vontade de Deus, conheciam a forma de Deus operar. Mas há muitos em nosso meio que não conhecem sequer a forma que Deus opera. Não sabem como ele deve se comportar na presença de Deus. Sabe aqueles que na igreja ficam andando na nave da igreja ali para lá, para cá, conversando no celular com os amigos ali que estão sentados próximos a ele nos bancos? É porque não conhecem a Deus, não têm temor a Deus. Isso é desconhecer por completo que Deus é amor, mas é justiça também. E Deus pode matar. Sim, Deus pode matar. Isso já aconteceu. Lembra daquele que tocou na arca, desobedecendo uma ordem de Deus? Não podia tocar nela, e ele tocou e morreu. Conhece a história daquele que está narrado lá em Atos dos Apóstolos? Num culto, o sujeito estava sentado numa janela, caiu de lá, quebrou o pescoço e morreu. E os seus discípulos o ressuscitaram, trouxeram-lhe à vida. Meus amados, lembra daquelas crianças que teceram comentários maldosos contra o profeta Eliseu? Eliseu orou e do monte desceu ursos, matando-os a todos. Então não brinquemos com Deus, não brinquemos de ser crentes, e saibamos que a fé não é cega, ela tem uma razão de existir em nós, e a nossa razão é a obediência a Deus. Porque se temos obediência, logo sabemos que podemos confiar, que podemos ter fé, que Deus há de realizar aquilo que pedimos, que Deus pode nos curar, que Deus pode nos abençoar, que Deus pode nos livrar, que Deus pode, meus amados, nos libertar. Isso não é fé cega, isso é fé certa, com certeza de ter a sua oração respondida. Então não é cega, é com conhecimento. Não servimos a Deus em cegueira espiritual, mas com os olhos da fé abertos, bem abertos, para entendermos o que está acontecendo no mundo espiritual. Então não há segredo para com Deus nesse sentido. Basta entendermos que precisamos sermos obedientes a Deus em todos os aspectos,
em todos os aspectos. No nosso modo de viver, na nossa conduta pessoal, no nosso congregar, no nosso amar aos nossos pastores, respeitar e amar os nossos irmãos em Cristo Jesus e a todos os seres humanos, como a nós mesmos. Sermos solidários, prontos para ajudar o necessitado. Porque, meus amados, veja bem uma situação. Muitas das vezes o crente pensa que a ajuda só pode ajudar em oração. De que serve a oração para um faminto, para um despido, para um preso? Serve, meus amados, é a nossa atitude em relação a isso. É o nosso comprometimento com a solidariedade a toda criatura. Não só aos homens, mas a toda criatura. Assim, nós chegamos a bom termo. Assim, nós chegamos à perfeição de crente diante de Cristo. Cristo não nos chamou para sermos cegos. Não. Cristo nos chamou para sermos livres da cegueira, da gagueira, da mudez, da surdez. Portanto, sejamos verdadeiramente livres, porque esse versículo que Jesus citou é um versículo prático, não é teórico apenas, não são apenas letras, mas mandamento dele, promessa dele. Então, tomemos posse das promessas de Deus para a nossa vida, com a certeza de estarmos servindo verdadeiramente a um Deus vivo, a um Deus que socorre, a um Deus que urgentemente nos atende. Mas precisamos obedecer, porque obedecer é a base da nossa fé. A obediência é a base da nossa fé. Se obedecemos, obedecemos porque cremos, porque sabemos que podemos obedecer, porque seremos abençoados devido a essa obediência a Deus. Sejamos obedientes, livres, perfeitos, sem mácula, em santidade. Porque o Senhor nos chamou para a santidade. O Senhor nos chamou para o reino dele. E ele já disse que sem santidade ninguém verá a Deus. Então precisamos cuidar da nossa vida espiritual. Tirar de nós tudo aquilo que nos mancha, que nos torna maculado. Para de cabeça erguida, podermos dizer: eu sou verdadeiro seguidor de Cristo. Termos a aparência de Cristo, de cristão, e não apenas teorizarmos a respeito da fé cristã. Deus não nos chamou para teorizar, nos chamou para viver a vida santa, viver o reino dele. Não foi ele que disse que o reino dele está no nosso meio? Tome posse, entre para esse reino, reino de Cristo, reino abençoado, reino maravilhoso.
Lutamos para isso, não é mesmo? Então lutemos com as armas certas. Lutemos conscientes de que precisamos da salvação. Não queremos ir para o inferno, mas queremos estar com Deus em Cristo Jesus. Queremos estar irmanados com aqueles que já partiram antes de nós. Meus amados irmãos, necessitamos urgentemente de muitas das vezes mudar os nossos hábitos, os nossos costumes, o nosso raciocínio em relação a Deus, em relação à obra de Deus. Precisamos amar, querer, permitir o nosso coração arder pela sã doutrina, porque é ela que nos leva para o céu, é ela que nos limpa, é ela que nos mantém santos e santificados. Portanto, não cuidem que a vida cristã é fácil. De forma alguma é fácil, não. É muito dificultosa, porque precisamos obedecer a todos os mandamentos de Deus. Senão, corremos o risco da maldição dessa própria lei. Assim como está lá em Apocalipse. Não devemos pisar numa só vírgula, num só tio, num só jota da lei. Termos o prazer de obedecer a Deus. Isso não é um peso, não é desagradável jamais. É agradabilíssimo, é prazeroso, é honroso. Nos classifica dentre os salvos como aquele que é obediente a Deus. Quando Paulo literalmente caiu do cavalo a caminho de Damasco, Jesus disse a ele, para ele ir até um determinado povoado, até um determinado lugar, porque ali ele seria disciplinado, doutrinado. Ali ele receberia as instruções que ele deveria receber. E assim foi. Paulo foi obediente. E Paulo perseguia a Cristo. Porque foi o próprio Senhor que disse, é a mim que perseguis. É a mim. Portanto, tenhamos essa fé que transcende, muitas das vezes, o nosso próprio conhecimento, mas jamais somos cegos nesse aspecto. Podemos, às vezes, não entender as razões da fé, mas sabemos que ela é válida e que ela valida a nossa comunhão com Deus, que ela valida a nossa comunhão com o Espírito Santo, que ela é justa entre nós e Cristo. Sejamos, pois, verdadeiros libertos, verdadeiros seguidores, e assim verdadeiramente conseguiremos o tão almejado poder sobrenatural de subjugar, de vencer o inimigo. Lembra daquele homem, está lá em Atos dos Apóstolos essa história, que julgou já ter em si o poder de Deus e mandou que um
demônio saísse de alguém que estava oprimido, e o demônio falou que conhecia a Cristo, sabia quem era Paulo, mas não conhecia aquela pessoa. Porque, meus amados, no dia em que você desceu as águas, foi escrito, foi editado um decreto, e todo o céu e todo o inferno conhecem que você agora é de Deus. Você recebeu essa blindagem. Então, como nova criatura, você precisa se desenvolver no caminhar com Cristo, consagrando a sua vida a Ele, buscando ao Senhor em oração e súplica em todos os momentos da sua vida, para que Deus seja contigo, te esclareça, para que o Espírito Santo te dê sabedoria. Pode pedir liberalmente. Jesus liberou, quando ele disse: olha, se lhes faltar conhecimento, peça ao Espírito Santo que dá liberalmente. E por que não pede? Você não conhecia isso, não sabia disso? Se sabia, está em relaxo, está negligenciando o seu dever, a sua obrigação de crente em conhecer a palavra de Deus, em conhecer os ensinamentos do Senhor. Porque verdadeiramente Ele quer nos libertar da nossa cegueira espiritual. Louvado seja Deus. Vamos orar? Amado e poderoso Deus, bendito, exaltado e glorificado é o Teu poderoso nome, ó Pai. Ó Senhor, te clamamos para que o Senhor abra os nossos olhos, ó Senhor, nossos olhos espirituais, ó Deus, para que possamos conhecer muito, muito, muito melhor a Deus. Conhecer a nossa obrigação para com Deus, o nosso dever para com Deus. Conhecer a vontade de Deus, os meandros da vontade de Deus para a nossa vida. Termos a certeza, Senhor, de que, sendo obedientes, estamos aptos a receber de Ti as Tuas bênçãos, a comunhão contigo, ó Pai Celeste. No nome de Jesus e do Espírito Santo, direcionamos a Ti, ó Deus, a nossa oração nesse momento, para que o Senhor nos visite, para que o Senhor se alegre em nós termos intimidade contigo, relacionamento íntimo contigo, ó Pai, porque é maravilhoso, porque é especial, porque isso faz parte do verdadeiro crente, da vida do crente, ó Deus poderoso. Mas que nós saibamos disso, conscientes, meu Deus, só precisamos, ó Deus, do Senhor em nossa vida, Pai. E por isso, fazemos contigo esta aliança, Senhor. Aliança forte, inquebrável, de sermos obedientes a Ti, ó Deus. De estarmos constantemente com os pensamentos voltados para Ti, ó Deus. Porque num destes momentos, lá vem o Senhor a nos visitar. Não apenas na viração do dia, mas em algum momento, para nos alegrar,
para nos levantar, nos fortalecer, nos abençoar, nos curar, nos livrar. Isso é maravilhoso, ó Pai. Então, Senhor, receba de nós essa aliança, ó Deus, porque queremos te servir em verdade e em espírito. Queremos te servir, ó Senhor, da maneira correta, conforme manda a sua palavra, conforme determina, Senhor, as palavras de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Meu Deus, sê conosco, ó Pai. Não se furte, ó Senhor, a estar conosco o tempo todo, guardando, protegendo, livrando, libertando, curando, ensinando-nos, ó Deus. Ah, Senhor, acampe os teus anjos ao nosso redor, para que a fúria do diabo, ó Deus, não nos atinja, não nos alcance. Meu Deus poderoso, santo, eterno e glorioso, queremos, Senhor, não é fazer a diferença, mas queremos cumprir as determinações da Tua Santa Palavra, as determinações de Cristo Jesus. Precisamos, ó Deus, precisamos de Ti, porque de nós mesmos nada somos, nada temos, nada faremos, ó Pai. Mas se Tu és conosco, podemos todas as coisas em Cristo Jesus. Somos mais que vencedores. A vitória é nossa, Senhor, em nome de Jesus. Pai, fortaleça, Senhor, o nosso querer te servir. Fortaleça, Senhor, a nossa santidade. Fortaleça, Senhor, o nosso conhecimento, a nossa sabedoria, para que ela venha do trono onde Tu estás assentado, para que ela nos proporcione, Senhor, maior desenvoltura no Teu reino e aqui na terra, enquanto vivo estivermos. Encha-nos de sabedoria do Espírito Santo, ó Pai, porque sem sabedorias somos como um carro desgovernado. Somos como quem chega a uma cidade grande e não sabe para onde ir. Então está perdido, está naufragado. Não permita, meu Deus. Envia o Teu Espírito Santo para nos alegrar a cada dia a nossa vida. Tudo o que façamos, ó Pai, venha se reverter em prol do reino de Cristo Jesus aqui na terra. É o que desejamos, ó Deus poderoso. É o que queremos. É fazer a vontade de Cristo. Somos servos dele para isso, para fazer a vontade dele, não a nossa. Que o viver seja de Cristo em mim, em nós. Que o nosso viver seja para a obra. Que o nosso viver seja, Senhor, para te agradar, para te honrar, para te glorificar, Senhor, em nossas atitudes, com os nossos lábios, com o nosso proceder. Ó Deus, que não venhamos, ó Pai, a cair da fé. Portanto, fortalece-nos. Dá-nos, ó Senhor, o poder de subjugar e de derrotar o inimigo no campo de batalha. E assim,
sairemos vitoriosos em Cristo Jesus, para a honra e glória do nome santo de Jesus. Então, Senhor, converta-nos, ó Pai, converta os nossos hábitos, que tenhamos hábitos santos, mansos, cordeiros, pacíficos, que não sejamos bélicos para com os amigos, para com as pessoas, porque não lutamos contra a carne nem contra o sangue. Já diz e nos ensina a tua palavra, mas dê-nos autoridade para defender, Senhor, a nossa honra, para defender a nossa fé, para defender, Senhor, a nossa obediência, a nossa santidade. Ó meu Deus, que o pecado não tenha alcance sobre nós. Meu Deus eterno e glorioso, bendito, exaltado e glorificado, ó Pai, é o teu nome. Meu Deus, em nome de Jesus e do Espírito Santo ainda te peço, visite a cada um do grupo agora, Pai, que esteja porventura necessitados da tua presença, das tuas, meu Deus, das tuas bênçãos, do teu poder, necessitados de cura. Restaura a saúde àqueles que estão doentes. Levanta do leito, Senhor, aqueles, ó Pai, que estão gemendo em dores, mas levanta-os com a saúde restituída, com a fé restituída. Meu Deus, visita, Senhor, aqueles no grupo que estão nos hospitais neste momento, buscando, Senhor, cura de algum problema. Vá, Senhor, interfira, ó Deus poderoso, e cura agora, Pai. Liberte-o deste mal, desta doença. Liberte-os, ó Pai, do laço do inimigo que tem tentado tirar as vidas de nossos amados irmãos, que tem feito com que estes irmãos pequem constantemente, por um motivo ou outro, ó Deus, mas que têm caído nas ciladas do diabo. Fortalece-os, ó Deus, fortalece esses irmãos, estes que estão fracos na fé, estes que estão com a fé oscilando, firme neles a fé, ó Senhor. Firma, Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, em nome do Espírito Santo, ó Pai, venha em nosso auxílio, pela tua santa misericórdia, pelo teu santo amor, ó Deus. Seja benéficos para conosco, ó Pai. Esperamos, ó Deus, em Ti. Senhor, não há outro Deus, não há outra esperança, somente a esperança em Ti, ó Pai. Somente a confiança em Ti, ó Deus. Somente o amor em Ti, ó Pai, e a Ti, ó Senhor. Então, Senhor, nos abençoe a todos, nos guarde, nos proteja, nos livra, nos levanta, caminha conosco a nossa caminhada nesse caminho estreito, ó Pai, que é o caminho da salvação. Se há espinhos, caminha conosco, Pai. Se há pedras pontiagudas a nos ferir os pés, passe em nossos pés o vosso bálsamo, para que sejamos curados. Meu Deus,
Cura as feridas do coração, Pai. Arranca, Senhor, a decepção, a frustração, a amargura, a angústia, a tristeza, a frieza, Pai. Arranca do nosso coração. Deixe-o leve, agradável, te glorificando, Senhor eterno. Ah, Pai, é o que te pedimos e te agradecemos nesta noite, em nome de Jesus e do Espírito Santo. Amém.